existe também uma luta muito atual pela liberdade religiosa na Europa, no Brasil. Em que sentido? Claro, a Europa, o Brasil, as constituições todinhas não discutem, nem por longe, a retidão da liberdade religiosa. A questão é que hoje na Europa e no Brasil, muitos querem reduzir a religião a um fato privado. Ou seja, a religião é coisa na sua casa. Religião não pode ter nenhuma manifestação pública, não pode ter nenhuma influência na construção da sociedade, na construção de uma cultura. O Ocidente foi parido pela Igreja. Não se pode entender o Ocidente, não se pode entender o Brasil sem o cristianismo, sem o direito romano, sem a filosofia grega. Então, os cristãos têm, sim, o direito e o dever de dizer a sua fé publicamente e de levantar sua voz para que os seus princípios também sejam contemplados na construção da sociedade, até porque essa sociedade ainda tem uma matriz cristã. Então, no Brasil, vocês perguntam, a perspectiva da liberdade religiosa, a gente vai ter que lutar por ela palmo a palmo, porque existe liberdade religiosa para se fazer um terço, como se fez em São Paulo, em forma de pênis, e se aplaude e chama uma porcaria dessa de arte. Recentemente, na Europa, na França, se colocou um crucifixo, um artista, dentro da sua urina. Semana passada. Então, isso é arte, isso é lixo, isso é desrespeito. Não, e tinha um título, as pessoas me permitam a palavra que eu vou usar, porque nós temos que entender a gravidade desta blasfêmia. O crucifixo foi colocado dentro de um vaso com urina, e o título era esse: mije no Cristo. Isso, exatamente. Quer dizer, pode haver uma blasfêmia. E na Semana Santa. Essas Santa, coisas sempre se fazem na Semana Santa. Semana Santa, mije no Cristo. É o que nós estamos vivendo no Ocidente. Então, é assim. Então, a nossa luta vai ser essa, para dizer que na escola o aluno tem direito a ter aula de religião. Isso não diz respeito em nada à liberdade. Vai o aluno que quer. O aluno que não quer, é livre para não ir para a aula, ou para ir para uma aula de outra coisa, de civismo, de outra coisa. Agora, estou misturando aí a laicidade com o laicismo. Pois é, por quê? Vocês escutam muito na televisão, os engravatados dizerem: o Estado é laico. E é para ser mesmo. O que é um Estado laico? Um Estado laico é um Estado que não tem uma religião confessional. Isso é o Estado laico. Ele deve ser um Estado que beneficie a todos. Agora, o que é um Estado laicista? É um Estado que considera a religião algo negativo e nocivo, e que quer reduzir a religião a algo privado. Ao ateísmo. Né? Então, na verdade, é um ateísmo prático. Por exemplo, essa história de querer tirar os crucifixos das repartições públicas, isso não tem nada a ver com o Estado laico. Os ateus não se ofendem de ver aquele crucifixo lá. Os evangélicos, os muçulmanos, não se ofendem, porque aquele crucifixo, num tribunal, num órgão público, ele não significa uma religião. Ele significa ali valores, uma sociedade cristã, ou seja, uma sociedade que cresceu com valores como a solidariedade, a compaixão, a paz. Então, veja, tem um significado cultural. Como para o muçulmano, o crescente fértil tem um sentido cultural, para nós é a cruz. A cruz está nas bandeiras, a cruz está no escudo do Vasco, a cruz está em todo canto. Então, veja, é algo cultural. Agora, e mostra que a religião plasmou cultura. Nós começamos a viver também um problema sério da objeção de consciência. Eu não sei até que ponto, daqui a pouco no Brasil, que nós estamos vivendo isso. E esses dias eu recebi um e-mail de uma moça que é enfermeira, me dizendo o seguinte: professor, eu trabalho aqui e estão me obrigando a entregar pílula do dia seguinte, que é contra a minha consciência. Ela não pode ser obrigada a fazer isso. Está aí a questão da liberdade religiosa. É uma afronta, é um desrespeito à liberdade religiosa, à liberdade de consciência. E isso se pode obrigar de modo claro e se pode obrigar de modo velado. Você transfere a pessoa, você não promove a pessoa se sente de modo velado perseguida. Então, existem 1000 modos de pisar a liberdade religiosa. E se prepare, cristão, porque você vai sofrer muito com isso, eu vou sofrer, é a parte que nos toca. É o preço que nós pagamos por seguir o Cristo.
Agora, a gente não precisa ser raivoso, a gente não precisa... Não precisa. Só precisa pedir a Nosso Senhor força e coragem para ser fiel a Ele e também para denunciar essas coisas. Denunciar para que não se apague o nome de Cristo da nossa sociedade que nasceu cristã, nosso país que nasceu cristã, que foi terra de Santa Cruz, terra de Vera Cruz, e não pode simplesmente negar o seu passado.